aí, galerinha da primeira série, tudo joinha com vocês? Bora lá estudar matemática? Todo mundo animado? Então, vamos lá. Olha só. Então, hoje nós vamos estudar o quê? Potências, tá bom? Vamos resolver algumas potências e também estudar algumas propriedades, tá bom? Isso mesmo, na potenciação nós temos algumas propriedades importantes aí que nos ajudam aí futuramente a resolver diversos exercícios, tá bom? Então, você sabia que existem algumas propriedades de potenciação que podem auxiliar durante a multiplicação, a divisão de potências? Muito bem, né? Isso mesmo. Existem 4 propriedades que podemos utilizar durante essas operações, tá bom? Então, vamos lembrar quais são elas? Que tal? Então, vamos lá. Só que antes disso, a gente começar com essas propriedades, vamos lembrar lá. Então, numa potência, nós temos o quê? A base, tá? E o expoente. A base é o número, né? Aquele número maiorzinho ali, e o expoente é aquele menorzinho, que fica elevado, né? Então, aqui eu tenho A elevado a N. Então, o N se chama expoente. O A se chama base. Muito bem, tá? Então, bora começar com o quiz? Vamos treinar esses conhecimentos de potenciação? Então, encontre o valor aqui, olha só, dessa expressão. Tem uma expressão aqui, ó. 3 elevado a 1 mais menos 2 elevado ao quadrado menos 100 elevado a 0. 100 não, né? 1000 elevado a 0. Eita, professora, menos 1000 elevado a 0, tá bom? Beleza? Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem em resolver essas potências e encontrar o valor, tá bom? Tempinho aí para vocês. Conseguiram encontrar? Então, vamos verificar como é que isso pode ser calculado, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, 3 elevado a 1 é 3. Menos 2 é um número negativo elevado a um expoente par. Então, menos 2 vezes menos 2 é 4. E todo número elevado a 0 é 1. Então, nós temos 1000 elevado a 0, que é 1. Nós temos o sinal da nossa expressão, então vai ficar menos 1, tá bom? Então, eu tenho lá 3 mais 4, 7. 7 menos 1, 6. Viu só? Acertou? Se não acertou, tenta entender o que foi feito aqui na conta, tá bom? Então, olha lá. Falando das propriedades, nós temos aqui uma primeira propriedade, tá? Vou chamar de propriedade 1. Tá bom? Então, observe o que acontece. É uma propriedade de multiplicação, de mesma base. Por isso que a professora deixou o A aqui, ó, da mesma cor, tá bom? Tem que ter a mesma base para valer essa propriedade, ou seja, tem que ser valores iguais ali. Então, nós temos lá A elevado a N vezes A elevado a um expoente M. A gente vai repetir a base e vai somar os expoentes. Então, A elevado a N mais M. Isso. Exemplificando aqui com os números, Talvez tenha ficado confuso ali com as letras. Então, nós temos, por exemplo, uma base 7 elevado ao expoente 3 vezes uma base 7 elevado a um expoente 5. Vou repetir a base 7 e vou somar os expoentes. 3 mais 5. Só vale para a mesma base, professora? Sim. Quando é multiplicação de mesmas bases, tá bom? Então, nós temos 7 elevado a 3 mais 5, que é 7 elevado a 8. Beleza? Então, essa é a nossa primeira propriedade. Na segunda propriedade, agora nós temos uma divisão de potências da mesma base. O que isso vai nos mostrar? Nós temos lá A elevado a N divididos por A elevado a M é igual a A e vou subtrair os expoentes, tá? Na ordem da divisão. Tá bom? Então, ó, N menos M, tá? Então, nós temos 7 elevado ao cubo e 7 elevado a
a 5. Então, nós temos a mesma base. Vou repetir a base e subtrair os expoentes. 3 menos 5. 3 menos 5, eu tinha 3, né? Gastei 5, então estou devendo 2. Então, vai ficar negativo. Então, 7 elevado a menos 2. Então, perceba, na multiplicação, a gente soma os expoentes. Repete a base e soma. Na divisão, a gente repete a base, nesse caso no exemplo, a professora colocou o 7, e subtrai, né? Diminui ali os expoentes, tá bom? E temos também uma terceira propriedade, olha só, né? Então, nós temos aí a potência de uma potência. E como que nós podemos resolver isso? Olha só, nós temos lá uma base, A, elevada a um expoente N, e tudo isso elevado a M. Então, aí nós podemos fazer a multiplicação dos expoentes. A elevado a N vezes M. Mostrando isso com números aí para vocês, olha só, tenho 7 elevado a 3 e tudo isso está elevado a 5. Aí nós podemos fazer uma multiplicação de expoentes. 3 vezes 5, tá? Então, vai ficar 7 elevado a 15, é quando a gente tem uma potência de uma potência, tá vendo? Ó, eu tenho lá 7 elevado ao cubo elevado a 5. Aí a gente pode multiplicar os expoentes, tá bom? E agora, vamos praticar um pouquinho? Olha só, né? Veja bem. Determine o quociente. O que é quociente? É divisão, gente, tá? De 1024, né? Elevado ao quadrado por 64 elevado ao cubo. Isso mesmo. Tentem aplicar essas propriedades que nós vimos anteriormente para vocês resolverem essa divisão. Tempinho para vocês. E aí, galerinha, conseguiram? Ai, 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 que desafio, né? Já de cara, assim, né, professora? Ah, então, mas vamos ver como é que ficou isso. Olha só. Então, nós temos aqui, ó, essa divisão que nós vamos fazer. 1024 elevado ao quadrado, divididos por 64 elevado ao cubo. Nós vamos fatorar esses números. Para o quê? Para trazer para a mesma base, tá bom? Porque lembra que nas propriedades, quando a gente está dividindo, quando a gente está multiplicando, a gente pode aplicá-la, mas eles têm que estar na mesma base. Nesse caso, a base é 1024 e a outra base ele é 64, mas nós podemos fatorá-lo, né? Uma forma de fazer essa fatoração é por 2. Né? Então, nós vamos pegar lá o 1024 e vamos fazer lá aquela fatoração em números primos, né? E nesse caso, o 1024 ele vai ser só por 2, a gente consegue fatorá-lo, né? Então, vamos dividir lá, 1024 por 2, dá 512. Divido por 2 novamente, dá 256. E divido por 2 novamente, que dá 1024. E vou fazendo essas divisões, né? Fatorando o 1024. Aí eu vou ter 2 elevado a 10. Por quê? Porque eu consegui dividi-lo 10 vezes por 2, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá bom? Então, 2 elevado a 10. Vou fatorar o 64 também. Por 2, que dá 32. Por 2, que dá 16. 16 por 2, que vai dar 8. 8 divididos por 2, que dá 4. E 4 divididos por 2, que dá 1. Acabou a fatoração. Eu tenho 2 elevado a sexta, né? 2 elevado a 6, né? Então, aí, olha só, né? Nós conseguimos fatorá-los e trazê-los para a mesma base, que agora a base é 2, tá bom? Aí, agora, vamos fazer o quê? Essa divisão. Então, 1024 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 elevado a 10. E 64, né? É o quê? É a mesma coisa que 2 elevado ao cubo.
tá? Então, 1024 é a mesma coisa que 2 elevado a 10 e 64 é 2 elevado a 6. Aí, só que esse número, o 1024, ele ainda está elevado a 2. Então, o 1024, que é 2 elevado a 10, está elevado a 2. E o 2 elevado a 6 está elevado a 3, que é o 64, né? Agora sim nós vamos aplicar qual propriedade, gente? Aquela da potência primeiro, né? Então, vou multiplicar 2 vezes 10, que é 20, isso mesmo. E 3 vezes 6, que é 18. Tá vendo? Então, agora eu tenho 2 elevado a 20 divididos por 2 elevado a 18. Temos a mesma base e temos uma divisão. Vamos repetir a base, que é 2, e subtrair os expoentes, que é 20 menos 18. Ó, tá vendo? 20 menos 18, que é 2. E olha quanto que deu isso, tá vendo? Deu 2 elevado ao quadrado, porque 20 menos 18 é 2. E 2 vezes 2 é 4, viu só? Aplicando as propriedades, nós conseguimos encontrar aí o resultado dessa divisão. Muito bem, tá? E respondendo, então, né, nós encontramos aí, aplicando essas propriedades. Então, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Muito bem. E também temos aí a propriedade 4, né? O que a propriedade 4 nos diz, né? Quando nós temos uma potenciação cuja base é um produto, ou seja, eu tenho lá a base, por exemplo, é 7 vezes 5, tá? E está elevado ao quadrado. Então, eu posso distribuir, né, esse expoente. Então, pode ficar 7 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Então, eu pego esse expoente e distribuo para aquela multiplicação que está ali dentro do parênteses, tá? E quando eu tenho uma divisão, eu também posso fazer isso. Então, 7, né, divididos por 5, eu tenho lá 7 elevado ao quadrado divididos por 5 elevado ao quadrado. Eu posso distribuir esse expoente, tá bom? Tanto para esse produto ou para esse quociente, tá bom? Beleza? Então, bora praticar mais um pouquinho? Então, vamos lá. Aplicando as propriedades de potenciação, encontro o valor das expressões numéricas. Então, eu tenho lá 2 elevado a 9 vezes 2 elevado a 11 vezes 2 elevado ao cubo. Tudo isso eu divido por 2 elevado a 7 elevado a 3. Olha a aplicação das propriedades aí. E aqui, na letra B, 2 vezes 5 elevado ao cubo, divididos por 2 elevado a 5. Então, tempinho aí para vocês e a prof já retorna aqui para fazer a correção. E aí, galerinha, conseguiram? Vamos verificar como ficou o resultado dessas expressões? Então, me acompanhe. Bora lá.
olha só. Então, a letra A, vamos resolver a primeira aqui comigo. Então, eu tenho lá 2 elevado a 9 vezes 2 elevado a 11 vezes 2 elevado ao cubo. Vou resolver primeiro o que está nessa multiplicação dentro do parênteses. Então, eu tenho lá 9 mais 11 é 20, mais 3 é 23. Repito a base e somos expoentes, né, numa multiplicação de potências da mesma base. Agora, dividindo, ainda vou dividir, né? Não vou dividir ainda, porque eu ainda vou resolver o quê? 2 elevado a 7 elevado a 3. Eu tenho uma potência da potência. Então, eu multiplico. 3 vezes 7, 21. Agora sim, a gente pode partir para a divisão. Então, 2 elevado a 23 divididos por 2 elevado a 21. Na divisão, vocês lembram? Eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Isso mesmo. Então, vou subtrair 23 menos 21, que são os expoentes ali dessa divisão, né? Da mesma base. Lembrando, né? Temos a mesma base. Então, 23 menos 21 é 2. E 2 elevado a 2, né? 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Perfeito. Agora a letra B, olha só, então nós temos uma multiplicação, né, de bases ali, elevado a um expoente 3, divididos por 2 elevado a 5, né? Então vamos lá, vamos resolver aqui primeiro o que está dentro desse parênteses, né, 2 vezes 5 ali. Vamos distribuir esse expoente, então vai ficar 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo, tá? Então, peguei o expoente e distribuí ali na multiplicação. Aí, agora eu tenho 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo, né? E divididos por 2 elevado a 5. Olha só. Aí, agora nós temos o quê? Nós podemos fazer assim, ó. 2 elevado a 3 menos 5 vezes, olha só, 5 elevado ao cubo. Tá bom? Vamos juntando essas potências, tá bom? Beleza? Joia? Que nós temos 5 elevado ao cubo divididos por 2, né? Elevado a 5. E temos 2 elevado ao cubo e 2 elevado à quinta. Perceba que nós estamos juntando quem? A mesma base. Por isso que a professora colocou 2 elevado ao cubo, né? Primeiro aqui, 3 menos 5, porque nessa base eu tenho 2 também. Então, vai ficar 3 menos 5, tá bom? Aí, vezes 5 elevado ao cubo, porque não é a mesma base, né, gente? Então, eu vou ter como resultado aqui, ó, 2 elevado a menos 2 vezes 5 elevado ao cubo, tá? O 5 não tem a mesma base, então eu não posso juntar, tá bom? Aí, nós temos 2 elevado a menos 2 vezes 5 elevado ao cubo. Aí, nossa, olha só, nós temos uma potência com expoente negativo. Vamos ter que inverter, né? Para deixar o expoente positivo. Vamos ter que achar o inverso de 2. Então, vai ficar 1 sobre 2, que é o inverso de 2, elevado ao quadrado. Agora, o expoente fica positivo. E multiplico por 5 elevado ao cubo, tá? Aí, nós temos que 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 é 1/4. E 5 elevado ao cubo é 125. Multiplicando, nós temos 125 vezes 1, que é 125, e o 4, que nós temos ali, que é 4. 4 vezes 1, que é 4. Então, temos lá 125 sobre 4. Muito bem. Agora, né, bora praticar mais um pouquinho? Então, vamos lá. Olha só, um dos grandes problemas da poluição dos mananciais, rios, córregos e outros, ocorre pelo hábito de jogar óleo utilizado em frituras no encanamento, né, nos encanamentos que estão interligados com o sistema de esgoto. Se isso ocorrer a cada 10 litros de óleo, poderão contaminar 10 milhões, ou seja, 10 elevado a 7, né, litros de água potável, tá bom? Continuando aqui com o exercício, olha só. Suponha que todas as famílias de uma cidade descartem os óleos de frituras através dos encanamentos e consumam 1.000 litros de óleo em fritura por semana. Qual será em litros a quantidade de água potável contaminada por semana nessa cidade? Veja bem, né? Temos um desafio aí para vocês. Então, eu vou dar um tempinho, eu já retomo aí para a gente fazer a correção.
aí, galerinha, vamos fazer a correção, então, dessa atividade? Então, bora lá. Então, me acompanhem aqui. Então, temos algumas informações, olha só. Então, né, 10 litros de óleo, né? Nós podemos representar ele com, né, em relação a 10 elevado a 7 litros de água potável. Então, essa é uma relação que nós estamos fazendo, tá? Para montar o quê? Uma regra de 3. Então, 10 litros de óleo estão equivalentes ali a 10 elevado a 7 litros de água potável, né? E 1.000 litros de óleo, eu quero saber quanto que representa de água potável, X. Tá? Então, se 10 litros de óleo representam lá 10 elevado a 7 litros de água potável, 1.000 litros de óleo representam quantos litros de água potável? Então, montamos essa regra de 3, agora vamos multiplicar aqui cruzado, né? Vamos multiplicar em x, então vai ficar 10 vezes x, 10x, tá? 1.000 litros eu posso representar como 10 elevado ao cubo, tenho 3 zeros, né? 10 elevado a 3. Tá? E vamos fazer o quê? Essa multiplicação, tá? De 10 elevado ao cubo vezes 10 elevado a 7. Aqui a gente tem 10 elevado a 7, ficou 107. Não é 107, galera, tá? O material vai arrumadinho aí, mas é 10 elevado a 7. Então, 10 elevado a 7 vezes 10 elevado ao cubo. Então, esse 7 é o nosso expoente, tá, galera? Então, nós temos lá 10x igual a 10 elevado a 10. Então, nós temos o expoente 7 mais 3. Então, por isso que fica 10 elevado a 10, tá bom? Lembra lá? Mesma base, soma os expoentes. Repete a base e soma os expoentes. Aí, esse 10 aqui, ele está multiplicando aquele x. Eu quero isolar o x para descobrir o valor. Vamos passar o 10 dividindo? Isso aí. 10 elevado a 10 divididos por 10. Ah, eu tenho uma divisão de mesma base, gente. Então, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então, eu tenho 10 menos 1. Quando eu não tenho nada, é 1, tá bom? 10 menos 1 é 9. Perfeito, galera. Então, respondendo, 10 elevado a 9 litros, tá? Perfeito. Então, gente, o que nós estudamos hoje? Estudamos as propriedades das potências, verificamos como que podemos calcular essas potências, não é verdade? Exploramos, fizemos alguns exercícios e, né, espero que vocês tenham entendido e até mais, galera. Um abraço!